Olá, eu sou a Magali Leite, conselheira de administração do IBEF, CFO da BP, e estou hoje aqui em mais uma entrevista da série promovida pelo IBEF Mulher para conversar sobre conjuntura, pandemia, Eletrobras e o setor de energia. A nossa convidada de hoje é Elvira Cavalcante Presta. É um prazer estar falando com a Elvira hoje, porque também sou conselheira de Furnas, então acompanho de perto o trabalho dela na Eletrobras. A Elvira é diretora financeira de Relações com Investidores na Eletrobras. Esse ano ela foi eleita como a terceira melhor CFO do setor elétrico da América Latina, e pesquisa realizada com analista de seu site pela Institutional Investor. E também agora, em 2020, ela recebeu o prêmio de melhor departamento financeiro para infraestrutura e energia do Financial Law Summit. E, além disso, a Elvira também é presidente do Conselho de Administração da Eletrosul e membro do Conselho de Administração da Chesf. Ela tem uma carreira executiva na área de controladoria e finanças em diversas empresas, como Neo Energia, MRS, Light, ALL, Brahma. Tem uma experiência internacional como diretora de finanças da ALL Logística na Argentina. E eu virei graduada, tem graduação e mestrado em administração na Universidade Federal de Pernambuco. Ela tem o MBA para conselheiros de administração pela Sampo, Escola de Negócios, pós-graduação em negócios pela Fundação Dom Cabral, e tem uma série de programas de educação executiva nas escolas internacionais, como London School e Chicago Graduate School of Business. Ela também é associada do IBEF e membro do IBGC e do WCD. Elvira, muito obrigada por aceitar o convite do IBEF Mulher. Para começar, eu vou pedir que você, por favor, dê uma resumida para a gente em qual é o mercado da Eletrobras no Brasil, como vocês estão posicionados e, assim, dá uma resumida no que é esse grande patrimônio do Brasil, que é a Eletrobras, né? Seja bem-vinda. Obrigada, Magali. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu fiquei muito feliz com essa possibilidade, essa oportunidade de participar dessa série de entrevistas. Já assisti as primeiras. Enfim, é muito bom poder compartilhar um pouco da nossa experiência. A Eletrobras, ela é não só a maior empresa de energia elétrica do Brasil, mas também da América Latina, né? O nosso negócio é focado em geração e transmissão. Para muita gente que não sabe exatamente o nosso tamanho, a gente representa mais ou menos 30% da geração do Brasil e aproximadamente 45% da distribuição, da transmissão do país. Então, assim, é uma empresa muito grande, né, muito complexa. A Eletrobras é uma holding, então nós temos 7 controladas e mais um centro de pesquisa, e temos participação em cerca de 130, mais ou menos, ESPs, né, que são sociedades de propósito específico. Então, é um conglomerado, assim, são muitas empresas com como eu falei, uma abrangência no Brasil todo. A gente não está mais no setor de distribuição, a Eletrobras tinha empresas nesse setor, mas não era o nosso core business, não era nossa área de expertise, e a empresa vendeu essas operações, já foram transferidas, e agora a Eletrobras tem esse foco de geração e transmissão. Então, a gente começa te perguntando, né, e é uma tradição da série, já que a gente está num momento aí muito especial, né, bastante desafiador para todas as empresas. A gente costuma começar sempre falando um pouco sobre essa situação de pandemia, né? E aí eu queria ouvir um pouco como a Eletrobras é um serviço essencial, né? Tem uma parcela expressiva de geração e transmissão da energia elétrica do país, né? Quais foram as medidas práticas em relação ao time de colaboradores e à infraestrutura da Eletrobras que vocês tomaram diante de toda essa situação que a gente está vivendo? Essa, sem dúvida, foi uma das primeiras medidas que a gente tomou. Foi uma grande preocupação em como manter o serviço funcionando, né? Como você colocou muito bem, energia elétrica foi classificada, né, naturalmente como serviço público essencial. Então, nós estamos dentro desse rol de empresas que não podem parar.
Nós fomos muito rápidos já na primeira quinzena de março, quando começaram as notícias, né, do agravamento da pandemia e as orientações, inclusive das autoridades, né, para se começar a fazer quarentena e a redução da circulação de pessoas. A gente, em menos de uma semana, nós tomamos as medidas, criamos uma série de protocolos. Como eu falei, nós temos uma operação que está espalhada em todo o Brasil, nós temos cerca de 400 ativos que precisam se manter operacionais, então nem todo mundo pode ficar trabalhando de casa, né, no teletrabalho. Desses 400 ativos que nós temos, quase 68%, quase 70% deles são considerados estratégicos pelo Operador Nacional do Sistema, pelo ONS, então isso traz uma responsabilidade ainda maior, né, de manter a geração e a transmissão de energia elétrica, que mantém o país funcionando, né, energia inclusive para os hospitais, né, para manter, enfim, todo mundo precisa, né, da energia. Então, o que nós fizemos, né? Foram várias medidas, sempre com foco em manter a segurança do nosso pessoal, né, das nossas pessoas, a segurança, a saúde, a questão de todos os protocolos que têm que ser seguidos para evitar o risco de contaminação, e a segurança do sistema em si, de manter as operações funcionando. Então, dentro algumas medidas importantes que eu posso citar, primeiro a gente mudou os turnos de trabalho, então esses ativos, cerca de 50% são telecomandados, né? A gente consegue operar à distância, e os ativos que precisam de operação local, a gente tinha turnos de 6 e de 8 horas, e quase nada em turnos de 12 horas. Nós invertemos essa lógica, hoje passamos a ter grande parte dos ativos operados em turnos de 12 horas, porque isso faz com que haja menos entrada e saída de pessoas, menos circulação, então você protege mais o colaborador e também os ativos. Naturalmente, tomamos todas as medidas que foram orientadas de protocolos de higiene, de limpeza, de testar, fazer os testes rápidos, os testes para a nossa força de trabalho que está indo, né, para os ativos, funcionários próprios, funcionários terceirizados, as medidas de higiene, de limpeza, de evitar o uso, né, de transporte público, enfim, todas as medidas que puderam ser tomadas, e hoje a gente tem mais ou menos 65% da nossa força de trabalho está no que a gente chama de teletrabalho, né, trabalhando de casa, em funções que permitem esse tipo de trabalho, e os outros 35% eles estão divididos entre as pessoas que estão nos ativos, no campo, algumas pessoas que estão no escritório, porque algumas funções precisam de também no escritório. Temos colaboradores que estão em férias, temos colaboradores também compensando, né, banco de horas, e com isso a gente tem mantido a operação do sistema, e temos muito orgulho de dizer que nesses praticamente 3 meses, né, que nós estamos nesse período de quarentena, nós não tivemos nenhuma intercorrência, os nossos ativos continuam plenamente operacionais. Que bom, a gente como cidadão fica muito mais tranquilo, né? A gente está vendo muita indústria que está fazendo transformações e muitas vezes disrupções nesse período agora, né? Alguma transformação tecnológica de alguns setores que está vindo economizando anos que levaria para fazer determinados investimentos, né? Você acredita, diante de tudo que vocês estão vivendo, da forma como vocês se organizaram, você acredita que parte dessa mudança vai ser permanente na rotina da empresa e dos colaboradores depois que a crise passar? Isso certamente está sendo objeto de avaliação, né? Não só nós na Eletrobras, mas pelo que a gente lê, pelas notícias, várias empresas estão se fazendo essa pergunta, né? E essa reflexão do que é que pode ser aprimorado, né? E quais são os legados, né, que a gente vai tirar desse aprendizado do trabalho à distância, né, do maior uso de novas tecnologias de automação, e na Eletrobras também não é diferente, né? A gente até se surpreendeu com a velocidade com que a gente
conseguiu fazer isso. Acho que, de novo, não é só a Eletrobras, eu escuto, né, outros colegas de outras empresas falarem coisas parecidas, então a gente se surpreendeu realmente de ter conseguido adotar isso tão rápido e com tanto sucesso, né? Temos feito as nossas reuniões de conselho, né? Não só o conselho da Eletrobras da Holding, mas das nossas empresas também, inclusive a CGT Eletrosul que eu presido, né? Conselho da Chesf também. Então nós temos conseguido fazer reuniões muito produtivas. Na minha área em particular, a diretoria financeira, né? Nós conseguimos publicar o balanço anual. A gente já estava no teletrabalho, né, nos 15, 20 dias antes da publicação. Então, foi um enorme desafio com os nossos auditores independentes, com todas as empresas para consolidar. Nós fizemos a publicação do balanço anual, na sequência já fizemos o 20F, porque a Eletrobras é listada, né, na Bolsa de Nova York, então fizemos o 20F, fizemos depois a publicação do primeiro ITR, tudo com teletrabalho. Temos feito reuniões com os investidores e analistas, inclusive de fora do Brasil, como a gente não está podendo viajar e fazer os roadshows que a gente costumava fazer, estamos fazendo isso de forma remota, então isso realmente tem sido um bom aprendizado. E o que nós estamos refletindo agora, procurando medir isso da melhor forma possível, envolvendo os nossos gestores, nossos colaboradores, para fazer uma avaliação de quais atividades funcionam bem dessa forma e que a gente pode eventualmente adotar essas práticas e quais aquelas que não funcionam também no teletrabalho e que vai ser necessário, né, uma volta aos escritórios. Então a gente está exatamente agora fazendo essa reflexão, mas certamente muita coisa vai mudar porque a gente aprendeu a trabalhar de uma maneira diferente, né? É verdade. E em termos assim do negócio em si, né? A gente ouve muita coisa sendo dita sobre mudança no consumo, né? Geradora sentido impacto do consumidor livre, renegociação de contratos, né? Impactos de distribuidoras, suspensão de vencimento, de conta de energia. Eu imagino que vocês devam estar sentindo aí alguma coisa com relação a isso, porque naturalmente teve um pouco de troca aí do consumo industrial para um consumo mais doméstico, né? Qual tem sido o resultado para vocês em termos de negócio até agora e quais as medidas adicionais que vocês precisaram tomar em decorrência disso? Então, na verdade, o que aconteceu, eu diria que foi o seguinte: no início, né, do período da quarentena, e as primeiras notícias eram ainda muito desencontradas, e houve, de certa forma, acho que um pânico no mercado, ou um pouco, né, de receio, que era normal. Até agora a gente ainda não sabe exatamente quando que a gente volta a alguma normalidade, mas se a gente olhar para meados de março, esse cenário ainda era mais nebuloso do que ele é hoje, né? Então, num primeiro momento, houve muita dificuldade, muita dúvida, muitas empresas preocupadas com potenciais quedas no seu consumo e se elas teriam condições de manter o nível de adimplência. Então, isso gerou um certo ruído, mas é importante comentar alguns pontos que eu acho que são bem relevantes. Primeiro, o setor elétrico, ele é um setor muito regulado, então ele tem, como é setor de infraestrutura de modo geral, ele já prevê uma série de mecanismos, né, que protegem, né, os investimentos, essas relações, e o setor elétrico brasileiro em particular é conhecido e é elogiado por ter uma regulação e uma agência reguladora muito eficiente, né, e essa preocupação em honrar contratos, né, em manter as regras. Então, isso é um ponto importante. Depois, outro ponto importante é que a gente já teve experiências no passado de outras crises diferentes, mas que também afetaram o setor elétrico, como foi o racionamento, né, em 2001, e mais recentemente a crise da hídrica, né, que foi o risco hidrológico, a falta de chuvas. E em ambas essas crises já houve soluções que foram estruturadas, né, para conseguir manter a liquidez do sistema. Então, de certa forma, o setor elétrico já tem essa experiência de como produzir esse tipo de solução. Os agentes, né, todos os agentes do setor, acho que
tiveram uma forma de trabalhar muito unificada para achar uma solução conjunta, porque, muito embora, como eu tenha dito, a Eletrobras hoje não tenha mais uma atuação na distribuição, né? A Eletrobras é uma empresa de geração e transmissão, mas o sistema ele é integrado, né? Você tem a geração, você tem a transmissão e você tem a distribuição que chega ao consumidor final, cada um de nós aqui que está com a luz acesa aqui em casa para poder fazer essa nossa conversa. Então, a distribuição, a gente fala que a distribuição é o arrecadador do sistema, é a distribuição que é o caixa, a entrada do caixa. Então, por isso uma preocupação tão grande em garantir a liquidez das distribuidoras, porque são elas que arrecadam e o que elas recebem, né, dos consumidores tem que ser usado para pagar as próprias contas das distribuidoras, os impostos, os encargos e pagar a geração e a transmissão. Então, por essa razão, a ANEEL e os agentes do setor, né, tem a regulação, tem o próprio Ministério de Minas e Energia, uma série de soluções foram produzidas contra a Covid, que visa dar liquidez para as distribuidoras. Então, ao dar liquidez para as distribuidoras, você ajuda o sistema como um todo e traz essa segurança que é necessária. Então, hoje a gente tem uma situação, acho que, bastante mais tranquila, os níveis de inadimplência estão baixos, nós aqui na Eletrobras não tivemos inadimplência relevante, nós reportamos isso agora na teleconferência do primeiro trimestre. Os nossos contratos são 70% mais ou menos da nossa receita é ambiente regulado e a parcela que é ambiente livre, né, que é 30% da nossa receita, grande parte dela já é de contratos de longo prazo, então a gente está, de certa forma, bastante blindado, né? O risco sempre existe, a gente está acompanhando muito de perto, mas essas medidas que têm sido tomadas pela agência reguladora, elas estão indo na direção correta de dar esse equilíbrio de liquidez, principalmente para o sistema. Por tudo que a gente lê e ouve, né, elas são realmente suficientes, né, para dar um conforto, né? Agora, falando um pouco, Elvira, do trabalho da gestão atual da Eletrobras, né, que começou há poucos anos atrás, vocês fizeram um movimento aí de turnaround muito profundo, né, um embasamento muito sólido para transformar o grupo todo, né, e isso foi antes da crise, né? Como é que foi esse processo? Essas medidas são suficientes para ultrapassar isso e para perseguir os objetivos da Eletrobras? Me conta um pouco sobre isso. Então, esse turnaround, né, que vem sendo feito já desde meados de 2016, mais ou menos, que foi quando a nova administração chegou, isso tem permitido uma melhora muito grande nos nossos indicadores, né? Então, a empresa ela vinha de um período tinha uma série de problemas, né, que vieram do passado, a empresa estava muito alavancada, né, então ela tinha um nível de endividamento muito alto, estava com a receita também abaixo do que era o histórico, até por conta de algumas renovações de concessões que foram feitas para um sistema, né, de cotas em que a tarifa ela é muito mais baixa e em determinados casos até menor do que o custo da operação, tinha custos ineficientes, então era uma situação realmente muito difícil. Tinha um backlog de obras que estavam atrasadas e essas obras gerando inclusive penalidades para a própria empresa, em termos de multas, proibição de participar de novos leilões. Então, nesses quase 4 anos, foi feito todo um plano de reestruturação, com um foco muito grande numa disciplina financeira de reduzir custos, né, enxugar a estrutura, sair de negócios que não eram considerados, como eu falei, o core business da companhia, como era o caso de distribuidoras. Vendemos algumas participações em SPS, que também eram negócios pequenos para o tamanho da Eletrobras, que também não faziam sentido. Então, fomos fazendo uma série de programas, fizemos também muitos programas para enxugar a estrutura, né? Fizemos planos de demissão voluntária, implantamos centros de serviço compartilhado, implantamos um SAP, instância única, isso
é até inacreditável. A empresa com essa complexidade, com esse tamanho, cada controlada tem um sistema diferente. Então, o processo, imagina você que também é financeiro, o processo de consolidar e fazer um balanço com cada empresa usando um sistema diferente. Então, tem uma série de iniciativas que foram sendo implantadas, renegociando dívidas, né? Isso melhorou o perfil de crédito, né? O risco da companhia, e a gente saiu de uma alavancagem que chegou a ser de talvez mais de 6 vezes dívida líquida EBITDA para algo em torno de 2,2, 2,3, que é o que a gente tem hoje, né? Então, o que acho que acabou acontecendo é que quando chegou essa pandemia, que evidentemente ninguém poderia prever que isso ia acontecer, né? Obviamente nenhum de nós, mas o fato da gente vir implantando esse plano de turnaround, essa disciplina e esse foco, nos levaram a estar muito mais bem preparados para enfrentar uma crise, né? Com uma situação de caixa mais confortável, com um nível de endividamento também muito mais razoável, com um EBITDA crescente, né? Com custos controlados, enfim, então tudo isso acho que nos permite enfrentar essa crise com muito mais tranquilidade, né? Talvez se essa crise tivesse acontecido quando a Eletrobras estava com aqueles níveis de endividamento, com aqueles níveis de custo, seria certamente muito mais difícil enfrentar essa pandemia. Claro. A gente começou a conversar aqui falando um pouco sobre os prêmios que você e a área financeira da Eletrobras receberam, né? Eu acredito que isso tenha sido também em função, além desse trabalho todo que você acabou de contar para a gente, em função da operação de capitalização do ano passado e a captação que você fez esse ano com o Roadshow no exterior, né? Quais foram esses desafios aí, se você puder compartilhar os resultados na estrutura de capital? Fala um pouco desse processo todo, que deve ter sido bastante intenso, né? Sim, sim, foram grandes desafios, até considerando que eu acabei de fazer um ano na posição, né, em março agora eu fiz um ano na posição como CFO da Eletrobras e um ano antes eu ingressei como conselheira de administração independente. Então, eu tenho cerca de 2 anos, né, trabalhando aqui na Eletrobras. Essa capitalização do final do ano, ela foi extremamente importante para a companhia. Nós tínhamos uma FAQ, né, da União que ainda não tinha sido convertido, já era um plano fazer essa chamada de capital. Nós conseguimos estruturá-la totalmente com o nosso time interno, então nós nem tivemos nenhuma ajuda externa de nenhuma instituição financeira, nenhuma consultoria, nós conseguimos fazer isso com o nosso time, a gente tem um pessoal muito qualificado na empresa, e essa operação, como eu falei, ela teve uma demanda, uma adesão bem elevada dos nossos acionistas que acompanharam, né, e nós tivemos uma entrada de caixa, né, na verdade, o total da capitalização foi de cerca de 7 bilhões e 400 milhões de reais, mais ou menos, e 7,700, se não me engano, e 4 bilhões eram os valores do AFAC, o restante foi caixa para a empresa. Então, nós tivemos uma entrada de caixa em 30 de dezembro de 3 bilhões e 700, né, de reais. E tivemos um aumento muito grande da nossa base de acionistas, que é outro reflexo da confiança do mercado. Então, hoje, a Eletrobras já tem cerca de 60 mil acionistas. E em janeiro, o que nós fizemos foi uma operação que também estava programada, que era a rolagem de um bonde. A Eletrobras tinha feito uma emissão de um bonde internacional há cerca de 10 anos atrás, que vence em outubro do ano que vem, de 1 bilhão 750 milhões de dólares, e dentro dessa estratégia de disciplina, né, financeira, a gente já tinha traçado esse plano de não deixar se aproximar muito do vencimento para decidir o que fazer. Então, tínhamos esse plano de fazer o que se chama de uma tender offer, que você faz uma oferta para recomprar os títulos e, na sequência, você já emite uma nova emissão, porque você alonga a sua dívida, né? Então, é um liability management, você não aumenta o endividamento da companhia, você só troca uma dívida que está vencendo, né, de curto prazo para uma dívida de longo prazo, e aproveita também as oportunidades para reduzir custos. Foi isso que nós fizemos. E aí nós nos preparamos, fomos fazer esse roadshow, tivemos a felicidade de estar preparados para fazer isso. Eu acho que na última janela que o mercado teve, porque pouco depois a
questão da pandemia tomou proporções como a gente conhece, e talvez se nós não tivéssemos feito essa operação no final de janeiro, nós não teríamos condição de fazê-la, pelo menos até agora, ou se fosse fazer em condições que seriam bem diferentes, né? E aí nós tivemos um sucesso muito grande, conseguimos fazer a recompra de uma parcela que estava dentro da nossa expectativa e emitimos novos bons, uma série de 5 anos de 500 milhões de dólares e uma série de 10 anos de 750 milhões de dólares, com taxas menores do que eram a anterior, com também um spread muito pequeno em relação ao título soberano. Então, foi assim, realmente uma operação bastante exitosa, tivemos uma demanda muito elevada pelos nossos títulos, e isso também certamente contribuiu para hoje a gente ter uma menor pressão por não ter mais um vencimento de um valor elevado num período aí de pouco mais de um ano, né? Então, foram operações que foram feitas na hora certa. Eu acho que esse senso de urgência, né, que a gente tem buscado trazer na administração é que é importante. Você não pode ficar deixando para amanhã, porque você não sabe, principalmente na área financeira, você não sabe. Ninguém podia prever a pandemia, né, como eu já falei, mas ninguém sabe o que pode acontecer no mercado. Então, no momento em que você vê que o mercado está com apetite para comprar títulos de empresas, né, brasileiras ou empresas de mercados emergentes, é o momento de você sair com a operação. Não dá para correr o risco de deixar para fazer daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, porque você não sabe se aquela janela de oportunidade ainda vai existir, né? É verdade. Mudando um pouco aqui o tema, a gente vem falando há muito tempo aí já de Mercado Livre, né? Nos últimos anos, a gente vinha observando um fortalecimento, um crescimento desse mercado. Agora, a gente vê uma crise que é relacionada à pandemia, mas também tem a ver com as renegociações, a aplicação dos casos de força maior nos contratos. Fala um pouco para a gente como é que você está vendo, né, a evolução do Mercado Livre, quais são os desafios aqui, na tua opinião? Esse é um mercado que só tende a crescer, né? É um movimento que não tem volta, até quando você olha para outros países em que essa desregulamentação já é muito maior, e o Brasil vem evoluindo também, né? Essa barra de qual é o consumo mínimo que você tem que ter para poder acessar o mercado livre, ele vem caindo gradativamente, né? Então, a gente entende que esse é um mercado que só tende a crescer, é o caminho, assim, e os contratos, embora tenha tido, como eu falei no início, um certo temor, né, de que houvesse negociações e rompimento de contrato, isso não aconteceu, né? Tivemos renegociações muito pontuais, nada muito relevante, não tivemos rompimento de contratos. Acho que é um mercado em que hoje no Brasil também não são tantos os players, né, nesse mercado livre. Eu estou falando tanto do lado de quem vende como do lado de quem compra, e há também certamente uma preocupação em não romper contratos quando o mercado vai voltar. Quer dizer, são contratos que prevêem obrigações para os próximos anos, e também você não faz sentido romper um contrato agora e lá na frente você vai precisar, porque a economia vai voltar. Então, acho que teve muito bom senso também de todas as partes, de sentar para conversar, e com todas essas medidas, né, que estão sendo tomadas pelas autoridades, né, não só do setor elétrico, mas outras medidas que beneficiaram também os consumidores, não só residenciais, mas os consumidores industriais e comerciais. Acho que isso tem sido bastante equacionado, e a tendência realmente é o mercado livre continuar crescendo. E agora, mudando de novo de assunto, né, a gente houve uma discussão muito ampla, né, era uma das bases, inclusive, do governo atual, era a agenda de privatizações, né? Então, a gente vê que tem ainda um processo bastante amplo de discussão, até de como vai funcionar, né, todo esse desmembramento das privatizações, mas, sem dúvida, a Eletrobras é uma entidade que é uma das mais comentadas dentro desse contexto, né?
Como é que você vê, assim, qual a tua expectativa, a medida prática para atendimento dessa agenda? O que você está pensando em relação a isso? O projeto de lei da capitalização da Eletrobras, ele foi enviado pelo Executivo, né, ao Congresso em novembro do ano passado. No início desse ano, né, pouco antes da questão da pandemia, já havia uma série de conversas também entre o Executivo e o Congresso, no sentido de tirar dúvidas, né, esclarecer o projeto de lei, quais seriam os benefícios, né, para a economia, para o país, para a própria Eletrobras, para os consumidores. Isso estava com uma agenda bastante positiva, e veio a pandemia, isso naturalmente teve que ser colocado no segundo plano, porque a gente viu que a prioridade do governo federal e do Congresso Nacional passou a ser a aprovação das medidas de combate à pandemia. E agora, o que a gente vê, e já tem havido uma série de informações, né, do próprio governo brasileiro sobre as medidas que serão necessárias daqui para frente para a retomada do crescimento. O que a gente vê é que as próprias medidas que foram tomadas para combate, né, os efeitos principalmente econômicos, né, da pandemia, eles são muito pesados, né, em termos do que é que representa para o déficit público do país, né? Então, do nosso ponto de vista, essa agenda ela volta com força, não só da privatização, né, da Eletrobras, como também diversas outras reformas que estavam em discussão antes da pandemia. Então, a gente vê como um momento positivo para essa discussão voltar. Então, o Poder Executivo, o Congresso devem retomar as negociações, as conversas. A gente tem uma expectativa na Eletrobras de que isso pode vir à votação agora no segundo semestre, para que a gente consiga ter o projeto em si, a operação, né, que seria do follow-on da capitalização da empresa, acontecendo em 2021. Então, essa é a nossa expectativa. A gente tem esse entendimento de que o momento político ele vai acabar tendo que discutir essas questões todas, até por conta do efeito muito relevante, né, para o país desse combate à pandemia, né? O custo econômico é muito alto. É verdade. Por tudo que você explicou, a gente percebe que a Eletrobras já está muito pronta, né, para começar esse desfecho aí desse processo, né? Elvira, foi muito bom conversar com você. Eu espero que você esteja cada dia mais próxima do IBEF. Em nome do IBEF Mulher, eu te agradeço muito a oportunidade. E eu queria te convidar para deixar uma mensagem de fechamento aqui para o pessoal do Instituto, para a turma de finanças do nosso mercado, né? Fica à vontade. Obrigada. Obrigada, Magali. Obrigada mais uma vez pelo convite. Foi um prazer falar com você. E acho que a mensagem final é de que esse momento ele está nos ensinando muita coisa. Eu acho que a gente tem que ter muita serenidade, né? E como responsáveis por área de finanças, a gente tem um papel muito relevante, né, nesse momento em que se fala tanto da importância de ter o capital de giro, de preservar a caixa, né, de ter liquidez. Então, acho que a gente tem um papel aí como diretores financeiros de trazer essa tranquilidade, né, para a empresa, de saber tomar as decisões corretas, de ter a serenidade, né, não adianta entrar em pânico, tranquilizar o nosso time. Está todo mundo tendo um desafio de trabalhar de casa, cada um tem uma situação. Tem pessoas que têm crianças pequenas, que estão com um ambiente em casa mais difícil, tendo que cuidar da casa, das crianças, as crianças não estão indo para a escola, tem gente que ainda tem idosos em casa, enfim, o trabalho doméstico que tem sido um grande desafio. Então, acho que nesse momento a gente precisa ter esse jogo de cintura, tem que entender, tem que dar apoio ao nosso time, tem que garantir que as pessoas estão bem, né? Tão bem não só de saúde, mas também psicologicamente, porque essa situação abala, né? Ela é realmente muito difícil, mas a gente não pode desistir. Eu acho que a gente tem superado a cada dia os desafios e de forma muitas vezes até acima das nossas próprias expectativas. Então eu tenho
muito agradecer ao meu time, né, da diretoria financeira da Eletrobras, também das nossas controladas, que também tem nos apoiado muito e tem nos levado a conseguir cumprir as nossas metas, as nossas agendas, inclusive regulatórias, né? Tem muita coisa que a gente tem datas que a gente tem que cumprir, né? E a gente tem conseguido, acho que com o trabalho de todos, isso que acho que é muito importante. Que bom, Elvira. Obrigada. Obrigada a você.